Olá, seja bem-vindo à formação permanente da Paróquia São Pedro Apóstolo. Meu nome é Sandro Barbosa, eu sou da equipe de formadores da nossa paróquia e o tema da nossa formação permanente de hoje são os sacramentos de cura. Quais são os sacramentos de cura? Nós vamos falar num primeiro momento da reconciliação e penitência e no segundo momento nós vamos falar do sacramento da unção dos enfermos. Nessa formação, nós vamos tratar da penitência e reconciliação. Como eu sou professor, eu fui no Aurélio e fui buscar o significado das palavras penitência e reconciliação. Para a palavra penitência, o Aurélio traz que é um substantivo feminino relacionado ao arrependimento ou remorso por erro que se cometeu, especialmente por haver ofendido os mandamentos divinos, contrição, metanoia. Ainda segundo o dicionário Aurélio, a palavra penitência está relacionada à pena imposta para a expiação desse erro, por meio dos atos de penitência, como jejuns, orações, esmolas, vigílias e etc. Para a palavra reconciliação, que também é um substantivo feminino, o Aurélio traz que a reconciliação é um ato ou efeito de reconciliar-se. Reacomodação entre pessoas desavindas. Pessoas desavindas é que passaram por um processo de desavença, ato pelo qual é recebido na igreja um elemento afastado da comunhão. Mas na nossa formação permanente, nós vamos usar qual referência bibliográfica? Nós vamos usar uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II, e do ponto de vista teológico, da espiritualidade e mistagógico, nós vamos usar o Catecismo da Igreja Católica. Bom, qual é o significado da palavra penitência dentro da exortação apostólica do Papa João Paulo II? João Paulo II diz que a penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Qual o significado da palavra reconciliação? Nos parágrafos 1420 e 1421 do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver algumas passagens bíblicas que tratam da reconciliação. Reconciliação porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Em Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós vamos ver: reconciliai-vos com Deus. Quem vive o amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor, que está em Mateus capítulo 5, versículo 24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. E confissão, porque é necessário uma verbalização, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. No Catecismo da Igreja Católica, ele tem uma estrutura dividida em 4 grandes partes. A primeira parte relaciona-se à profissão da fé, a segunda trata dos sacramentos da fé, a terceira parte, a vida da fé, e a quarta, a oração na vida da fé. Os sacramentos da fé, que está colocado na parte 2, expõe como a salvação de Deus realizada na vida, morte e ressurreição de Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, nos 7 sacramentos. E nesse contexto da parte 2, nós vamos ver Jesus como um dom de Deus, a Igreja como um dom de Jesus e os sacramentos como um dom da Igreja. Nessa imagem, que está relatada os 7 sacramentos, como consta no parágrafo 1210 do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que aqui há uma semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Nós vamos ver a iniciação cristã com o batismo, a primeira Eucaristia, depois a confirmação, que nós chamamos de crisma. Essa fase inicial da formação cristã passa pela primeira infância, a segunda infância e a pré-adolescência.
Depois nós temos a fase da maturidade, né, da vida espiritual, que também passa pela maturidade da vida natural. E aí nós vamos ver o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, nós vamos ver o sacramento da penitência e da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Bom, o tema desta formação é a reconciliação e a penitência. No Catecismo da Igreja Católica, esse ponto, sacramentos de cura, contém 27 páginas, está na segunda seção, onde estão os 7 sacramentos, e o capítulo 2 dessa segunda seção, dessa parte 2, trata exatamente dos sacramentos de cura. E dentro do capítulo 2, o artigo 4 vai tratar especificamente, em 75 parágrafos, ou seja, do parágrafo 1420 ao 1495, dos sacramentos da penitência e reconciliação. Portanto, o artigo 4, que trata do sacramento da penitência e da reconciliação, ele aborda 11 aspectos. O primeiro, como se chama esse sacramento? Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? A conversão dos batizados, a penitência interior, as múltiplas formas da penitência na vida cristã, o sacramento da penitência e da reconciliação, os atos do penitente, o ministro deste sacramento, os efeitos deste sacramento, as indulgências e, por fim, o 11º aspecto, a celebração do sacramento da penitência. Abordando o primeiro aspecto, como se chama este sacramento? Nós vimos que o tema desta formação permanente é penitência e reconciliação. Mas outras denominações são dadas a esse sacramento, como conversão, confissão. Portanto, nós vamos falar desses 4 pontos que abordam, de modo geral, este sacramento. Conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Confissão, porque tem uma verbalização, porque há uma declaração. A confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. E reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-lo no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. Conversão dos batizados. O batismo, que dá início aos sacramentos da iniciação cristã, faz com que haja a primeira conversão. Portanto, o batismo, ele inicia a pessoa a vida cristã e segue toda a sua caminhada na vida natural e na vida da espiritualidade e segue o apelo de Cristo à conversão que continua a soar na vida dos cristãos. Santo Ambrósio, referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existem água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Penitência interior. No parágrafo 1430 do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que, como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, roupas de saco e cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Viver uma penitência interior significa abrir o coração. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados.
as múltiplas formas da penitência na vida cristã. No parágrafo 1434, a Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Ou seja, tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus, é o caminho mais seguro da penitência. A Eucaristia vem como um reforço, como um alimento espiritual em congruência ao ato penitencial. Um segundo aspecto desse reforço espiritual é a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e a oração do Pai Nosso. Exercícios espirituais como as peregrinações, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna do pão e, em especial, hoje, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, físico, em especial o tempo. É um exercício de espiritualidade usar o tempo para dar a disponibilidade de escutar, de estar presente na vida do outro, participar das alegrias e dos sofrimentos, fazer-se um, como diz Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares. O sacramento da penitência e da reconciliação. Só Deus perdoa os pecados, mas confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação, como cita Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A reconciliação com a Igreja, conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. O sacramento do perdão, a fórmula da absolvição em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais deste sacramento. Quando nós vamos ao confessionário e nos colocamos no ato penitencial para fazer a confissão, ou seja, a verbalização das nossas falhas, das nossas omissões, dos nossos pecados, o padre ele faz uso dessa fórmula de absolvição, da seguinte forma: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, e os atos do penitente? Quais são os atos penitenciais para participar desse sacramento da penitência e reconciliação? E aí a gente vai entender por que nós também chamamos este sacramento de confissão, de penitência, não é? Então, o primeiro ato é a contrição, ou seja, o exame de consciência. Ali nós refletimos, né, internamente quais são as nossas falhas, quais são as nossas omissões, quais são os nossos pecados, o que é que nos afasta, aquilo que nos afasta, né, da presença de Deus, né, aquilo que nos distancia da graça de Deus. Feito esse exame de consciência, essa contrição, nós vamos para a verbalização, ou seja, nós procuramos o sacerdote e, diante do sacerdote e com ele, nós fazemos a verbalização, ou seja, nós confessamos as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados. E o sacerdote, então, usando daquela fórmula que nós vimos anteriormente, nos dá a absolvição dos nossos pecados e nos compele uma penitência. Essa penitência é a satisfação, ou seja, a satisfação ela vem por meio da reparação, que pode ser colocada em oração, ou em jejuns, ou em atos de dar a esmola, atos concretos, né? Como, por exemplo, uma peregrinação,
a abstinência de algo, né, que nos torne mais distante de Deus, né? Então, assim, quando a gente faz aquela abstenção, né, de algo, ali a gente está ofertando aquilo como uma satisfação, como uma reparação das nossas faltas, das nossas falhas. Quem é o ministro deste sacramento? No parágrafo 1461 do Catecismo da Igreja Católica, que tem sido a nossa referência bibliográfica para essa formação permanente, como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos e seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam a presença da Trindade, não é? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas em uma só na Trindade Santíssima. Quais são os efeitos deste sacramento? O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, no íntimo mais profundo de seu ser, onde recupera a própria verdade interior, reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu, reconcilia-se com a Igreja e reconcilia-se com toda a criação. E as indulgências? Que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados. Pode ser parcial ou plenária. As penas do pecado. A pena eterna, ela está relacionada ao devido... a pena eterna é devida a um pecado grave que nos priva da comunhão com Deus, por conseguinte, nos priva da vida eterna. E isso se refere à excomunhão. E a pena temporal, dos pecados veniais às faltas graves que exigem purificação. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. E na comunhão dos santos, os indulgenciados, e assim sendo, podemos contar com a comunhão dos santos. A celebração do sacramento da penitência, como todos os sacramentos, é uma ação litúrgica. São estes ordinariamente os elementos da celebração: a saudação e a bênção do sacerdote, a leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, o exame de consciência, a exortação ao arrependimento, a confissão que reconhece os pecados e os manifesta ao Padre, imposição e aceitação da penitência, a absolvição do sacerdote e o louvor de ação de graças e despedida com a bênção do sacerdote. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Na nossa paróquia São Pedro Apóstolo, nós podemos participar e receber o sacramento da penitência e reconciliação em 2 horários de atendimento. Nas segundas-feiras, a partir das 20 horas, após a Santa Missa na Igreja Matriz Antiga, e às sextas-feiras, das 14 às 17 horas, na Matriz Nova. Eu aguardo vocês para o segundo momento dessa nossa formação permanente, na qual nós vamos tratar do sacramento da unção dos enfermos. Grande abraço!